Bert Hellinger 177 Vínculos familiares de crianças adotadas, de um curso para profissionais de orientação familiar, o desprendimento como um ato religioso. Rita, há anos que me sinto enredada. Faço esforço para me desprender, mas noto que, quando me solto por um lado, surge um gancho do outro lado e me puxa para dentro de novo. Hellinger, desprender-se de um envolvimento sistêmico é coisa que poucos conseguem. Digo isso com toda a seriedade. Existem luzes sobre os envolvimentos, mas, na hora de tomar a sério uma decisão, a tendência é de voltar ao que era atua com uma tal força que a maioria continua presa. A passagem do envolvimento ao desprendimento é também um ato existencial. Coloco-me num outro nível, num nível superior, e isso está associado a uma despedida radical do que houve anteriormente. Esse ato nos torna solitários. Se, por exemplo, moro numa pequena aldeia, numa região montanhosa, sinto-me estreitamente ligado a todos. Quando subo a um monte elevado, eu me afasto, vejo muitas coisas que antes não via, posso sentir-me ligado a muitas outras coisas e pessoas, mas nunca da mesma maneira estreita e segura como lá embaixo, no vale. Sim, o que é amplo e grande também leva sempre à solidão. Por outro lado, a criança que existe dentro de nós também experimenta essa passagem do estreito ao amplo como uma culpa, como o abandono de um vínculo seguro, da inocência e da sensação de ser acolhida. Por conseguinte, só obtemos êxito na passagem do problema à solução quando nos confiamos, não mais ao que conhecemos de longa data, mas a algo desconhecido, que permanece imprevisível e obscuro. Isso, porém, é basicamente, caso vocês queiram chamá-lo assim, um ato religioso. Por esta razão, como terapeuta, não tenho o direito de cair na ilusão de que algo assim seja factível ou manipulável. É verdade que podemos facilitar muita coisa no caminho que leva até lá. Contudo, no caso de envolvimentos muito profundos, quando o desprendimento e a purificação, apesar de tudo, chegam a bom termo, eles são experimentados como um presente e uma graça, tanto pelo terapeuta quanto pelo cliente. Por isso o desprendimento e a purificação exigem a mesma atitude e a mesma realização interior, tanto por parte do terapeuta quanto do cliente. Rita, estou envolvida com o tema das irmãs. Começa a chorar. Hellinger, o que há com você em relação a irmãs? Rita, minha irmã foi assassinada. Seu namorado a apunhalou porque ela o deixou, e agora eu carrego tudo e só. Hellinger, sua irmã fica melhor quando você carrega isso? Rita, não. Racionalmente sei disso. Constelação de Rita, não teve filhos e adotou uma criança. Hellinger, para Rita, depois de um intervalo entre as sessões vou colocar a gorra à sua família de origem. Para o grupo deve-se trabalhar onde estiver, no momento, a energia maior. Há pouco, a energia maior estava com ela. Por isso, começo com ela. Hellinger, para Rita você é casada? Rita, sim. Hellinger, tem filhos? Rita, uma filha adotiva. Ordens do Amor 178 Hellinger, uma filha adotiva? Por quê? Rita, porque não posso ter filhos e porque ambos o quisemos, meu marido e eu. Hellinger, a criança também queria? Rita, acredito que sim. Hellinger, qual era a idade dela quando você a acolheu? Rita, quando veio para nossa família, tinha 5 dias de idade. Hellinger, por que ela chegou a vocês? Rita, porque a mãe entregou a criança para ser adotada. Ela esteve no hospital e lá esperou por mim. Hellinger, e o pai da criança? Rita, não foi declarado pela mãe e para os documentos civis, etc., é inexistente. Hellinger, para o grupo e curioso. Os homens nada valem em nossa sociedade. E ainda se fala de pátria Ricardo. Para Rita já se sabia, antes do casamento, que você não pode ter filhos. Rita, não. Hellinger, por conseguinte, isso só foi descoberto dentro do casamento? Rita, sim. Hellinger, como reagiu seu marido? Rita, para ele, não foi problema eu não poder ter filhos.
Isso nunca o levou a questionar seu relacionamento comigo. Elingir, para o grupo, quando um dos parceiros não pode ter filhos, não tem nenhum direito de reter o outro. E se o outro resolve, apesar disso, permanecer com ele, isso precisa ser expressamente honrado. Isso é importante. Então a situação fica clara e em ordem. Rita, sou muito agradecida a ele por isso. Elingir, agradecida é uma palavra ambivalente. Rita, sim, reconheço isso. Elingir, honrar é a palavra certa. Então a situação está em ordem. Por essa razão, você tem menos direitos que ele. E simplesmente assim. Outra participante, se, como você também diz, a relação do casal tem precedência sobre a relação de paternidade ou maternidade, então não compreendo isso. Pois trata-se da relação de amor entre ambos. Elingir, sua objeção traz alguma coisa? Participante, sim, acho que traz alguma coisa. Elingir, não, ela só tira alguma coisa. Para o grupo ela ajudou a Rita? Ela tirou a seriedade. É o que se consegue com tais objeções, são muito arriscadas. Algumas pessoas fazem terapia na forma de objeções. Quando alguém lhes traz um problema, limitam-se a fazer uma objeção, do tipo, mas isso não é tão mal assim. Participante, não fiz objeção às perguntas ou às declarações da Rita, mas à interpretação que você deu sobre o assunto. Elingir, esta foi mais uma objeção. Ela ri. Elingir, para Rita vamos colocar primeiro sua família atual. Algum dos dois, você ou seu marido, Estbert Elingir 179 via anteriormente casado ou numa relação estável. Rita, meu marido foi casado. Elingir, teve filhos desse casamento? Rita, não. Elingir, por que se separou? Rita, bem, a declaração que ouvi foi a seguinte: nós realmente não combinamos. Da parte de meu marido, a única que conheço, o casamento resultou de um sentimento de dever. Elingir, ah, sim? Rita, é o que ele diz. Elingir, sim, ele diz. Risos no grupo. Elingir, vamos precisar portanto da primeira mulher, do seu marido, de você, da criança adotiva e dos pais dela. Este é o sistema. Que idade tem a criança? Rita, 5 anos. Rita começa a colocar a família. Elingir, para o grupo comprovem consigo mesmo se ela coloca as pessoas estando interiormente se é entrada ou se apenas segue uma ideia preconcebida. É preciso reparar bem se a pessoa está agindo com seriedade, se não estiver, deve-se interromper. Aqui não se admitem meias medidas. E um assunto muito sério e só funciona quando é feito com seriedade. Pode-se ver imediatamente como cada pessoa o faz. Elingir, para Rita agora coloque de novo, mas com seriedade e com si em companhia figuram uma marido mu primeira mulher 2 mu segunda mulher, igual Rita, C criança adotada P pai da criança M mãe da criança Elingir. Para o grupo vocês notam para onde se volta o olhar das pessoas colocadas? Todas olham para o pai excluído. Ali está a chave da solução. Elingir, como está o marido? Marido, sinto uma tensão na direção de minha primeira mulher. Tenho a sensação de que ela deveria ficar aqui, na minha frente. Ordens do amor 180 Elingir, você também pode colocar-se ao lado dela. Experimente ir para lá. Figura 2 Elingir, para o marido que tal assim? Marido, é melhor. Na outra posição eu estava excessivamente próximo. Elingir, como está a primeira mulher? Primeira mulher, estou melhor. Antes sentia muita irritação contra esta família. Elingir, para representante de Rita como está a segunda mulher? Segunda mulher, bem, estou totalmente enfeitiçada por aquela pessoa ali. Aponta para o pai da criança. Existe algo atrás de mim, mas não percebo que é estranho, não me desagrada que meu marido fique lá atrás agora. Elingir, como está a criança adotada? Criança, meio apática. Com pouca energia.
Elingir, como está a mãe da criança? Mãe, tenho o impulso de me afastar, de querer ir embora, mas não me sinto liberada. Sinto-me presa. Elingir modifica a imagem. Figura 3 Elingir, esta é a solução. Elingir, como está o pai da criança? Pai, logo no início, tive a sensação de que não faço parte disto. Quando outro homem recuou, senti uma ligação com a mulher que adotou a criança. Só agora, quando a criança veio para cá, é que me dei conta de que é minha filha. Bert Elingir 181 Elingir, como está agora a mãe da criança? Mãe, sinto-me muito melhor e gostaria de afastar-me um pouco mais. Elingir, vá tranquila. Ela caminha um pouco para frente, afastando-se dos demais. Elingir, para o grupo essa mulher perdeu seus direitos. A mãe que entrega uma criança para ser adotada perde seus direitos. Direitos sobre a criança possuem aqui apenas o pai e a família do pai. Pois a criança não pertence somente ao pai, mas também à família dele, a seus pais, irmãos e irmãs. A criança pertence à família, não apenas ao pai. É preciso levar isso em conta. Não basta procurar o pai da criança, é preciso procurar também bem os pais e os irmãos do pai. Com eles a criança estará acolhida. Então pertencerá a um sistema e não apenas ao pai. Mas este sistema aqui, apontando para a mãe, o sistema materno, perdeu seus direitos. Vocês também estão vendo que o marido de Rita não está livre. Isto está muito claro, ele não está livre. Não se separou de sua primeira mulher. Primeira mulher, quando a segunda mulher se virou para fora, tive esta sensação, não faço mais parte disto aqui. Não é o lugar certo para mim. Elingir, para o marido como está você nesse lugar? Marido, dos 3, este é o melhor lugar para mim. Estou muito bem. No lugar onde fiquei primeiro, o contato com minha segunda mulher foi mínimo. Aqui, ao lado de minha primeira mulher, já era sensivelmente melhor. Agora, que minha segunda mulher se virou, posso entrar em contato direto com ela. Estou bem assim. Mas principalmente estou bem com a criança. Alivia-me tremendamente que ela esteja assim, ao lado de seu pai. Elingir, ela pertence à esfera dele, isso é claro. Agora coloque-se ao lado da segunda mulher. Figura 4 Elingir, para representante de Rita como está você? Segunda mulher, muito melhor, desde que meu marido veio para cá. Só me irrita a presença da primeira mulher. Elingir, para a primeira mulher quando ele ficou junto da segunda mulher, você se afastou. Experimente agora qual é o lugar certo para você. Primeira mulher, gostaria de me afastar mais um pouco. Elingir, para o grupo quando existe uma nova relação e o homem tem uma segunda mulher, como acontece aqui, ela deve colocar-se entre o homem e sua primeira mulher. Isso exige coragem. Só quando ela se coloca assim no meio, a outra se solta. Quando, porém, o homem fica entre as duas mulheres, ele se sente atraído pela primeira. Elingir, como está a criança agora? Criança, bem. Estou surpresa porque não me incomoda nem um pouco ficar tão longe. Aqui estou melhor do Ordens do Amor 182 que antes. Elingir, para Rita portanto, a adoção não foi uma boa tentativa. Rita, o que significa isso? Elingir, vimos o que isso significa. Para colocar o assunto em ordem, é preciso fazer o que você viu aqui. Agora você ainda pode entrar em seu lugar, se quiser. Rita, depois de colocar-se ali não me sinto bem neste lugar. Elingir, não? Rita, por que não tenho contato com a criança? Elingir, você não tem salvação. Longa pausa. Elingir, é assim. Rita, como é assim? Elingir, assim. Você não tem salvação, foi o que eu disse. Está bem, foi isso aí. O preço de uma adoção leviana Elingir, para o grupo quando acontece algo assim, uma adoção feita de forma leviana, onde não se fez sequer uma tentativa de localizar o pai,
quanto mais de reconhecer-lhe algum direito ou responsabilidade, paga-se caro com isso. Da forma como o sistema foi colocado, vocês viram imediatamente, ela sacrifica seu marido pela criança. Ele foi descartado. É o preço que ela paga pela adoção. Nesta família, o marido não tem chances e irá embora. Paga-se com um parceiro ou com um filho próprio. Isso acontece também. Pode existir, por RCM+, a situação perversa em que um casal adota levianamente uma criança e, quando a mulher engravida, ela provoca o aborto. Esta é a forma de expiar pela adoção. Ou ainda pode ser que um filho próprio morra ou se suicide, como expiação. A hierarquia da competência Ellinger, uma adoção só é admissível quando a criança necessita dela, porque não tem mais ninguém. Mas quando uma criança nasce, ela não tem somente um pai e uma mãe. No caso presente, procedeu-se como se a criança só tivesse mãe, mas ela tem ainda avós, tios e tias, e estes devem ser considerados em primeiro lugar. Só quando realmente não há mais ninguém da família é que outras pessoas podem ser levadas em consideração. Só então a adoção é correta e tem grandeza, fora disso, não. Entretanto, mesmo neste caso, é melhor limitar-se à criação. A adoção, via de regra, vai longe demais. Ela também não é absolutamente necessária a ser criança. O que lhe traz a adoção, comparada com a criação? Nesta, tudo é mais modesto e as dificuldades que surgem podem ser resolvidas muito mais facilmente. Objeções Ellinger, quando essa criança crescer, irá vingar-se de seus pais adotivos, e com razão, pelo fato de a terem tirado de seus próprios pais e de seu grupo familiar. Uma participante, não consigo ouvir estas profecias. Pois suas afirmações são profecias, e são extremamente perigosas. Ellinger, vou contar-lhe uma história. Duas pessoas entraram num quarto onde havia um quadro torto. Então disse a primeira, aquele quadro está torto. A segunda contestou, o quadro está torto porque você o afirmou. Replicou a Prime Ira, se está torto por causa disso, você pode endireitá-lo. Esta é uma história que confunde um pouco, mas não faz mal. A participante, a mãe perdeu o direito sobre essa criança. Isso eu entendo. Por que não perdeu também esse direito o pai que não assumiu a criança, abandonou a mãe sozinha e nem sequer deixou o seu nome? Em minha Bert Ellinger 183 opinião, nesse sistema, o pai também perdeu seu direito. Por conseguinte, a criança estava totalmente só. Então apareceu a Rita e acolheu a criança. Ellinger, para o grupo, ela traz informações que nós não recebemos. As informações que tivemos da Rita foram diferentes. Por isso não vou entrar na discussão, pois trata-se de algo puramente hipotético. Rita disse que a mãe não revelou o nome do pai. Isso é algo muito diferente. Naturalmente, posso fazer de conta que Igor berrou isso, então engano a pessoa que fez a objeção. Isso eu também posso fazer. Quando alguém o deseja, posso fazer. Quando realmente quer enganar alguém, aceito suas objeções. Outra participante, pode ser que a ordem tenha sido perturbada, mas isso não significa que deva ficar sempre assim. Que possibilidades existem de reestabelecer a ordem agora? Ellinger, isso eu já mostrei. Esta seria a possibilidade. A participante, mas deve haver ainda outras possibilidades. Ellinger, não. A ordem não se deixa manipular. Outra participante, não entendi o que você falou sobre enganar. Quando eu cedo? Ellinger, quando cedo a pessoa que faz uma tal objeção, então estou enganando da mesma maneira como o alfaiatinho valente enganou o unicórnio, tirando o corpo. 6 Um participante, você acha possível que a criança procure o pai quando tiver condições para isso? Ellinger, ela não terá condições para isso se os pais adotivos se opuserem. O participante, nem quando ela tiver 15 ou 20 anos. Ellinger, não. Assim os adultos empurram para a criança algo que só eles podem fazer. Participante,
Você acha então que é tarefa dos pais adotivos procurar o pai? Elingir, sim, não apenas procurá-lo, mas levar a criança para ele e para sua família. Uma participante, e se eles não a quiserem? Elin isso se verá. Então se poderá tomar outro rumo. Outra participante, era isso que eu queria dizer, que agora ainda deve haver uma outra possibilidade de restabelecer a ordem. Elingir, para o grupo dizer isso agora é a mesma espécie de hipótese com que ela me recriminou antes. Isso é realmente uma hipótese. A gente não sabe de nada, porém diz, o que será, se, mais que o pai foi excluído, disso eu sei. Que ele não é desejado, isso eu vi. O direito da criança a seus pais uma participante. Portanto, pelos dados que temos, o motivo pelo qual a mãe não revela o nome do pai não é importante para a solução? Elingir, não tem a menor importância. Não existe razão alguma que justifique o segredo. Se existem direitos básicos, então existe um direito básico da criança a seus pais e a seu grupo familiar. Na Alemanha, este direito é assegurado por lei. A criança tem o direito de saber quem é seu pai. A mãe precisa revelar à criança o nome do pai. Ela tem direito a isso. Que espécie de ordem legal é esta, quando alguém se arroga o direito de privar a criança de seus próprios pais e se coloca no lugar deles? Ou quando se dá a uma mãe em necessidade o conselho bem-intencionado de entregar a criança à adoção? Ou quando um casal sem filhos alegremente espera que uma criança seja liberada para a adoção? Isso é perverso, mas muitos o consideram normal. Assim como a criança tem direito aos seus pais, ela tem também direito ao seu grupo familiar. Olhar para as vítimas, não para os perpetradores. 6 Alusão ao conto popular alemão João Mata 7. Nt. Ordens do Amor 184. Uma participante. Do meu ponto de vista, a constelação da Rita foi um primeiro passo, seja qual for o primo. A informação foi de que a mãe não quis dizer o nome do pai e penso comigo que algo se esconde por trás disso. A partir daquela época já houve um desenvolvimento e uma dinâmica e quem sabe o que espera essa criança quando for para o pai. Elingir, gostaria de adverti-la. O perigo consiste em que, com tais ponderações, poupamos os adultos e colocamos o peso sobre a criança, que é a parte mais fraca, em vez de deixá-lo com os verdadeiros responsáveis, e exigir que o carreguem. Quando procuro desculpas para a mãe, não posso confrontá-la com toda a seriedade da situação. Quando ajo na intenção de lhe proporcionar desculpas ou alívio, posso talvez conversar longamente com ela, mas sem com ela que é resultado. Só quando ela é totalmente confrontada com sua responsabilidade é que percebe o que o caso requer e então talvez faça algo com isso. Você mesma precisa levar consigo essa seriedade. Então você poderá deixar que as pessoas fortes assumam o peso da responsabilidade, em vez de onerar com ele a criança, como também fazem muitos terapeutas e serviços de assistência menores. Quero comentar ainda sua pergunta sobre as consequências da constelação de Rita. Você não tem o direito de fazer objeções contra a constelação. Ela mostrou a realidade. Não fui eu que a coloquei, foi a Rita, eu apenas busquei a solução. Quando você diz agora que poderia ser diferente, que é preciso fazer algo diferente, você tira o impacto da dinâmica e se arroga o direito de saber mais do que a Rita. A realidade só pode continuar a atuar quando você a reconhece plenamente, tal como ela se revelou. Então o próximo passo nasce dessa realidade. Mas, quando você diz que algo diferente poderá suceder mais tarde, você tira dela a seriedade e a força. Por isso, quando monto uma constelação, vou sempre até o seu limite extremo. Coloquei abertamente diante dos olhos de Rita o lado mau de seu envolvimento, para que ela percebesse a sua seriedade. Só então se toma possível fazer algo diferente mais tarde. O grave e sério é o que realmente atua. Quando o suavizamos, tiramos sua força. Meu olhar estava sempre dirigido para a criança e para o pai. Eu havia unido a eles pois eles carregam o peso, são as vítimas. Quando mantenho ambos diante dos olhos, encontro a solução. Quando,
porém, me afasto deles e olho para a mãe e para o casal que se une contra o pai da criança, a solução me escapa. Então justifico o problema e os perpetradores, em vez de ajudar as vítimas. O passo seguinte irrita. Quando a criança chegou à nossa casa, eu quis fazer alguma coisa. Chora. Fui à igreja e lá coloquei um ramo de flores e rezei pela mãe da criança. Nunca tive a sensação de que havia algo entre nós. No pai absolutamente não pensei. Mas já sabia então que teria de fazer alguma coisa. Ellinger, um dos principais problemas na psicoterapia é que muitas mulheres agem como se os homens e os pais não tivessem direitos. Não são, nem ao menos, levados em conta, como se tudo que diz respeito às crianças fosse um assunto exclusivo das mulheres. Chama a atenção o fato de que muitos terapeutas homens também mostram pouco sentimento pelos homens. Confiam no que dizem as mulheres quando condenam os homens, e tomam o partido delas. Então não existe mais solução. O terapeuta só tem força quando dá ou excluir, de um lugar em seu coração. Eu tenho força para a solução porque o pai da criança tem um lugar em meu coração. Ele o ganhou imediatamente. Por isso também sei e encontro a solução. Para Rita, isso ainda pode ser consertado. De acordo? Rita concorda com a cabeça. Ellinger, seu rosto já está clareando um pouco. Rita, está ficando mais fácil. Uma participante. Por uma parte, estou muito impressionada com as suas palavras. Existe nelas uma incrível sabedoria que me toca e comove. Percebo que está sendo satisfeito um desejo que tenho, e que seguramente é o de muitos de nós. Aqui está finalmente alguém que nos diz qual é o caminho, que sabe o que é certo e o que é errado. Ao mesmo tempo, porém, CRS dentro de mim um enorme desconforto, porque percebo isso como perigoso. De vez em quando, misturadas com as verdades que você diz, reaparecem afirmações muito generalizantes que experimento como destrutivas. Por exemplo, essa profecia de há pouco, de que tudo está confuso, de Bert Hellinger 185 que tudo é mal. Agora você retirou alguma coisa e deu a Rita a possibilidade de encontrar a solução. Hellinger, esse foi o meu passo seguinte. A participante, sim, eu só queria dizer agora que me sinto confusa. Hellinger, sem o primeiro passo o segundo não funciona. Quero dizer-lhe, porém, como se lida com a confusão e o mal-estar. Quando você está tão atingida e experimenta essa resistência, olhe para isso, em vez de ficar em seus pensamentos. Olhe para a coisa e sinta em que medida está certo o que eu digo a respeito e em que medida não está. Se você então o percebe de outra forma e o diz para mim, isso é para mim uma correção. E então eu sei, existe um aspecto que eu não vi. Aí entramos num diálogo. Pois você viu que, quando alguém seriamente me disse algo a partir de sua percepção, isso entrou muito em mim. Também a Rita acrescentou agora algo de importante, a partir de sua própria percepção. Mas quando você faz objeções apenas a partir de ideias, não conseguimos entrar num diálogo. Se você tivesse, há pouco, olhado o tempo todo para Rita, teria visto o que nela foi colocado em movimento e os efeitos e as alterações daí resultantes. Quando alguém tem uma objeção justificada, é importante que olhe para a pessoa a que se refere. Então, encerrando essa pessoa, pode perguntar a si mesmo, que efeito fará esta objeção, se ela for feita? Irá fortalecer a pessoa ou enfraquecê-la, nutri-la ou envenená-la? Com isto, obtém imediatamente um corretivo e percebe se a objeção ajuda ou atrapalha. Certo? A participante, sim. A solução pelo desprendimento um participante, em mim algo começou a fazer efeito. Durante a colocação, olhei para a mãe da criança e notei como ela constantemente sorria para si mesma, sobretudo com a ideia de se afastar mais e se despedir. O que me dá muito que pensar é a ligação com um grupo familiar, ao qual, segundo você afirma, pertence a criança adotada, para além dos limites jurídicos. Até agora eu encarava como uma grande ação os pais adotarem uma criança, e considerava isso como um ato de humanidade.
Só depois que meu pai se afastou para muito longe, depois de se divorciar de minha mãe, é que me ficou claro como foi importante para mim procurá-lo e achá-lo, apesar de tudo de mal que minha mãe disse dele. Posso imaginar que tal encontro seria um alívio para Sr. Iança. Mas isso ainda não me permite concretizar muita coisa, porque creio que isso não é uma solução definitiva. Elingir, essa agora eu não entendi. O participante, não sei o que exatamente você entende por solução. Isto aqui não pode ser uma solução, no sentido de ponto final. Elingir, e uma solução no sentido de ponto final, exatamente isto. O participante, como? Elingir, a solução aqui é definitiva. O participante, é mesmo? Elingir, solução é uma palavra de duplo sentido. A solução pelo desprendimento. O participante, no sentido de uma dissolução? Elingir, eu disse, solução pelo desprendimento. 7. Para o grupo ele o minimizou de novo. Longa pausa. Elingir, o que eu disse aqui foi dito exatamente com esta intenção. Não foi um jogo nem alguma intervenção paradoxal ou algo semelhante. Encarar o horrível 7 no original, losum dum losum. Elingir joga com o duplo sentido da palavra alemã. Daí o pedido de esclarecimento do participante. NT. Ordens do Amor 186 Raimund, agora estou mais tranquilo. Antes, eu me senti mal, tive uma sensação de que muitas coisas se acumulavam em minha barriga, e continua dentro de mim o susto que me atingiu com suas palavras, você não tem salvação. Isso me soou muito peremptório, como se você dissesse, agora eu abandono você, não quero ter mais nada que ver com você. Essa impressão se diluiu em seguida, no transcorrer da rodada. Elingir, o horror só pode dominá-lo quando você desvia o olhar. Se você tivesse mantido a Rita e a mim diante dos olhos, teria percebido outra coisa. Mas algumas pessoas imediatamente fecham os olhos quando o veem algo assim, e começam a criar suas próprias imagens, que então são terríveis. Raimund, eu ainda criei uma segunda imagem, que era horrível. Imaginei. Elingir, você reparou como acabou de desviar o olhar? Raimund, sim, é verdade. Elingir, experimente se você pode dizer o que queria, olhando-me nos olhos. Isso é muito difícil. Está vendo? Grandes ideias nós só podemos ter de olhos fechados. Risos no grupo. Elingir, para o grupo agora mesmo ele tornou a desviar o olhar. Para Raimund foi possível perceber imediatamente se você estava em contato ou não. Manter-se em contato e limitar-se à percepção imediata é algo muito difícil. É uma tremenda renúncia à liberdade em face do horrível. Raimund, você é simplesmente muito forte. Elingir, sim, eu sou. Sabe por quê? Para mim o mundo é certo como ele é, mesmo o assustador. Posso dizer sim a isso, tal como é. Assim também posso dizer essas coisas, porque digo sim a isso. Tudo que é grande tira sua força do assustador. Quem desvia o olhar constrói castelos nas nuvens. Raimund, quando desvio o olhar, creio estar buscando interiormente um impulso para dizer mais alguma coisa. Elingir, com isso você se enfraquece, pois então não é um oponente para o outro. Você só é forte como um oponente. Como está você agora? Raimund, tenho mais energia. Elingir, vou dizer-lhe ainda um segredo. O terapeuta é um guerreiro e precisa da coragem de um guerreiro. O guerreiro vai até o limite extremo, pois a decisão só é tomada no último limite. Suas chances parecem ser de 50 contra 50, mas para quem ousa chegar ao limite extremo são, na prática, de 99 contra 1. Pois a realidade que é tomada a sério é amigável. Quando é tomada a sério, ela compensa. Quando não é tomada a sério e é minimizada, ela se vinga. Pertencem à realidade as consequências dos próprios atos. Por isso, o terapeuta ajuda os que buscam conselho a enfrentá-las, mesmo quando isso exija deles ir ao extremo, porque então se segue algo de bom.
Ele evita agir como se os clientes pudessem escapar levianamente dessas consequências, porque então elas produzem efeitos funestos, sobretudo para outras pessoas, totalmente inocentes. Compaixão e esquecimento. Uma participante. Isso me dá muito que pensar porque, de um lado, dei-me conta de como se lida empensadamente com isso no agenciamento de adoções. Este foi o primeiro ponto. O outro é que também vi as reações de Rita e não posso imaginar que a solução seja esta: separar-se da criança. Ellinger, vou contar-lhe uma história sobre a compaixão. Houve uma vez um certo Jó, que ficava sentado num monte de esterco, tinha perdido tudo e estava coberto de chagas. Quando seus amigos souberam disso, vieram consolá-lo. Sabe o que fizeram? Sentaram-se a uma certa distância e durante 8 dias não pronunciaram uma única palavra. Eram amigos dotados de força. Terapeutas o teriam provavelmente visitado e lhe teriam dito: isso não é tão mal, logo vai melhorar, ou coisas semelhantes. Isso não faz justiça à grandeza da dor. A tentativa de suavizar com palavras não fazendo a justiça a Bert Hellinger 187 a grandeza da dor. Além disso, há outro ponto importante a saber: cada um tem a força para seu problema e para sua solução. Somente ele e mais ninguém. Todos os pensamentos que você cria em torno de Rita a enfraquecem. Dou-lhe um exemplo de como lidar com isso. Eu esqueci Rita, completamente. Somente quando voltar a ela e dar com ela é que pensarei nela outra vez. Fora disso, não. Certa vez uma mulher, que participava de um grupo meu, saiu precipitadamente no segundo dia, com grave risco de suicídio, e muitos temeram que ela fosse se matar. Eu a esqueci e não pensei mais nela, simplesmente a esqueci. No último dia do curso, algumas pessoas disseram que a viram entrar no bosque com um cobertor. Muitos voltaram a ter a fantasia de que ela ia suicidar-se. Mas eu a esqueci. Para mim, ela não tinha se desligado do grupo. 10 minutos antes do encerramento, entrou porta dentro e resolveu rapidamente tudo o que tinha que ser resolvido. Ela teve a força para isso porque eu a esqueci. Cada preocupação que eu tivesse alimentado teria tirado sua força. Entretanto, eu estava em sintonia com ela. O respeito maior por ela consistiu em tê-la esquecido. Pois quando a esqueço, confio-a à sua alma. Nada é melhor que isso, mas requer grande força. Preocupar-se com outros é mais fácil. Às vezes, o peito enche-a, de puro ar. Ouvir e ver outra participante, eu estava dividida entre o horror e o assombro, e não consegui estabelecer uma conexão entre ambos. Creio que agora está um pouco mais claro para mim. O horror se refere às palavras que ouvi e o assombro se refere àquilo que vi. E sinto que preciso confiar mais no que vejo do que no que ouço. Ellinger, são as palavras que colocam isso em movimento. As palavras certas. Culpas iguais produzem efeitos iguais. Uma participante. Você disse que a mulher que enterrega os seus filhos perde seu direito a eles. Estou de acordo com isso. Entretanto, o que acontece quando um homem faz o mesmo? Existe alguma diferença? Ellinger, é exatamente o mesmo, não há diferença nenhuma. A solução exige a renúncia às objeções. Um participante. Continuo ainda com a imagem de que a saída para Rita está em aberto e que a constelação só mostrou o próximo passo. Pois pode ser que o pai tenha entregado a criança, da mesma forma que a mãe. Ellinger, quero dizer-lhe algo a respeito. Quando eu lhe disse que ela não tinha salvação, estava totalmente claro para mim que era assim. Não fiz nenhuma objeção, e entreguei-me totalmente à minha percepção. Se a situação mudou, foi porque eu a tomei com toda a seriedade. Renunciei a perguntas hipotéticas e a objeções. Se a evolução tivesse sido outra, também estaria bem para mim. Esta é a diferença. A renúncia a esse tipo de pensamento é a verdadeira disciplina mental. Ela exige que se dê o passo no escuro. O participante, não obstante, essa imagem me apareceu e eu quis dizê-la a você. Ellinger, pelo fato de lhe ter aparecido não se segue que esteja correta.
Algumas pessoas julgam que as imagens e os sentimentos que lhes ocorrem são automaticamente corretos. Isso não é verdade. Existem, porém, imagens que surgem quando, interiormente recolhidos, olhamos para a obscuridade sem intenções, sem obsessões e sem medo. Então aparece subitamente uma imagem da solução. Ela é qualitativamente distinta das imagens que eu próprio crio ou que simplesmente me ocorrem. Quando uma imagem correta aparece e é comunicada, permanece. A compreensão e execução Rita, ganhei um monte de coisas que há muito tempo já me preocupavam e, se puder, gostaria de descrevê-las. Estou fazendo uma terapia individual. Ellinger, gostaria de interrompê-la. Para o grupo estão vendo como ela tem muito mais força do que antes? Estão vendo como está centrada? Desapareceu o choro e tudo mais. Por aí se vê o efeito da intervenção. E pelo efeito que se avalia a qualidade ordens do amor 188 da intervenção. Rita ri. Ellinger, para Rita está vendo? Justamente. Esta é a força boa. Está bem, continue a falar. Rita, sim, sei, a partir de minha terapia, que o tema que me toca é o do desprendimento, e vejo de maneira sobretudo simbólica o que você me disse. No momento em que me aparto da criança e me volto para meu marido, dou à criança a possibilidade de ficar livre de mim e acredito que esse é o conflito que temos entre nós e que também pesa muito sobre mim. Tenho um conceito para descrever simplesmente o que é a solução, autêntica. Ellinger, abandone o conceito. O que você descreveu estava claríssimo. Rita, creio que a solução é permitir à criança que ela seja livre. Se eu tiver êxito nisso. Ellinger, não, a criança não é livre. Ela pertence a seus pais e deve ser levada aonde ela pertence. E você precisa ajudá-la nisso e levá-la a seu pai e à família dele, então ela poderá crescer. Logo que você der esses passos, a criança se dirigirá a você com gratidão. Esse é o outro lado, pois ela foi respeitada. Rita, ainda tenho dificuldades com a execução e me pergunto como poderia acontecer isso. Ellinger, você tem agora uma imagem e ela atua por você. Você não deve agir imediatamente. Precisa esperar até que essa imagem interior faça fluir a força sobre você. De repente, quando chegar o momento adequado, tudo acontecerá com muita rapidez e simplicidade. A compreensão e a execução estão frequentemente separadas. Quando alguém age logo após a compreensão, faz muitas vezes o contrário do que ela exige dele. Frequentemente não se pode e não se deve agir imediatamente após a compreensão, mesmo que ela seja correta. Isso também acontece aqui. Agora você ainda fica com a imagem e se deixa engravidar por ela, até que nasça a força. Certo? Rita, o que ainda me traz dificuldades é que não consigo concordar com as palavras que você pronunciou, que foi uma decisão leviana, uma adoção leviana. Sinto muito, mas lidei durante anos com essas perguntas e não facilitei com esse assunto, em absoluto. Ellinger, tome minhas palavras como uma descrição objetiva, isto é, subjetivamente você agiu com toda a seriedade, mas, vista pelo exterior, a adoção foi leviana. Naturalmente é verdade que, do ponto de vista de seu nível de conhecimento, você não teve nenhuma outra possibilidade. Por isso você não precisa lamentar o seu ato. Isso não ajuda em nada. Mesmo que tenha sido errado, e justamente porque o foi, flui daí uma força que não havia antes. O desvio não foi um desvio. Foi um caminho onde você acumulou uma rica experiência que mais tarde a beneficiará. Portanto, não foi em vão, mesmo para a criança. Você pode tomá-lo assim? Rita, sim, se bem que ainda não consigo descobrir o sentido, mas isso vai acontecer. Ellinger, nos livros de Carlos Castaneda sobre o xamã Dom Juan, existe uma passagem maravilhosa sobre os inimigos do saber. O primeiro inimigo do saber é o medo. Quem supera o medo obtém clareza, e a clareza torna-se o próximo inimigo. Quem supera também a clareza obtém poder,
e aí o poder torna-se o próximo inimigo. Quem supera também o poder está quase atingindo o alvo, e então vem o inimigo mais difícil de vencer, que é a necessidade de descanso. Este inimigo jamais se deixa superar. Porém, no final, existe um olhar claro sobre o saber, e esse momento compensa todo o esforço. De acordo? Rita, sim. Crianças herdadas Albert. Tenho 3 filhos próprios, estou numa relação há 20 anos e agora me foram formalmente confiadas, por testamento, 4 crianças cujos pais morreram. Trata-se de saber como resolvo isso. Ellinger, você não deve assumi-las. Isso não pode ser. Isso compete aos parentes. Só quando não houvesse mais ninguém você poderia se apresentar, em outro caso, não. Crianças não podem ser herdadas. Onde é que já se viu isso? Pelo menos Volker recebeu dinheiro deles? Albert, não recebi. Bert Ellinger 189 Ellinger, só as crianças? Eles acham que você é um idiota. Albert, é bem possível. Ellinger, você não deve assumi-las. É algo que você deve à sua dignidade. Albert, existem ainda problemas que me preocupam neste particular. Antes que os parentes soubessem da existência desse testamento, eles imediatamente repartiram entre si as crianças, e nisso aconteceram coisas a que faço reparos. Ellinger, deixe que eles façam como quiserem. Você precisa manter sua alma livre de qualquer pensamento sobre o que se passa lá. Você nem mesmo devia saber disso. Algo mais, Albert. Albert, fico dividido para acompanhar suas palavras. Por um lado, Ellinger, não. Para o grupo agora vou testar a percepção de vocês. O que traz bênção, as minhas palavras ou a objeção dele? Isso vocês podem perceber imediatamente quando olham para ele. Quando alguém, com uma pergunta, coloca em questão aquilo que percebeu, essa percepção retira-se imediatamente dele, com sua força. Ela se vanglea pela objeção. Constelação de Raimund consentiu na adoção de sua filha extraconjugal pelo segundo marido da mãe Raimund. Sou psicólogo, casado, 2 filhos. De uma relação anterior tenho uma filha extraconjugal, que a Guelra vive num outro continente. Ellinger, ela foi para muito longe. Qual a idade dela? Raimund, vai completar 16 anos. Sua mãe emigrou para lá com um namorado. Ellinger, como é o seu relacionamento com essa filha? Raimund, há 6 anos ela voltou à Alemanha, onde ficou por 2 anos, e então tivemos um excelente relacionamento. Agora o relacionamento é o adequado à idade. Recebo cartas de agradecimento pelos presentes de Natal e de aniversário. De vez em quando a gente se truca a vídeos. Gostaria de colocar agora a família. Ellinger, bem, então coloque a Raimund, começo com minha ex-namorada. Ellinger, como? Com quem você começa? Raimund, com minha ex-namorada. Ellinger, você começa com sua primeira mulher. Raimund, não éramos casados. Ellinger, você começa com sua primeira mulher. Raimund, está bem, compreendo e me inclino com humildade. Ellinger, tomei a defesa da pessoa desconsiderada. Quem mais faz parte da família? Raimund, a filha que tive com essa primeira mulher. A seguir, minha segunda mulher, com a qual tenho ainda 2 filhos, um casal. Ellinger, alguém esteve antes casado ou numa relação estável? Raimund, minha primeira mulher. Eu fui o motivo pelo qual ela se separou. Ellinger, ela teve filhos nesse casamento? Raimund, não. Esta foi outra razão pela qual o casamento foi desfeito. O marido não podia ter filhos. Ellinger, esta é uma informação importante, pois com isso não houve um vínculo estável. O aspecto legal, ordens do amor 190 neste caso, não importa muito. Raimund, quando nos conhecemos, minha atual mulher estava há 2 anos numa relação que estava terminando e se desfez de uma forma bastante caótica.
Elinger, quando a segunda mulher também foi casada, o casamento funciona melhor do que quando alguém que já foi casado toma alguém que ainda não foi. Raimund, minha primeira mulher tem um novo marido. Elinger, eles têm filhos? Raimund, não, mas o marido adotou minha filha. Isso é importante? Elinger, é importante. Ela se vingará seriamente dele por esse fato. Não se tem jamais o direito de fazer isso só. E você não protestou? Raimund, não, eu concordei. Elinger, concordou? Pelo amor de Deus! A filha fica zangada com você. Você precisa dizer-lhe que Revil a isso e que ela permanece sua filha, com todos os direitos. Você não pode jamais confiá-la a outro homem. Figura um marido, igual Raimund, primeira mulher, uma primeira filha, 2 segunda mulher, 2 segunda filha, 3 terceiro filho. Elinger, para Raimund, o que você sonhou esta manhã? Raimund, sonhei que meu filho estava diante da porta. Elinger, naturalmente, isso significa que você está diante da porta. Como está a primeira mulher? Primeira mulher, tem odores nas costas. Por trás tem uma sensação muito estranha, como um puxão. Ao mesmo tempo, não posso me voltar nessa direção. Muito estranho. Elinger, como está a primeira filha? Primeira filha, no início, quando fiquei sozinha com minha mãe, foi bom para mim. Agora começo a sentir uma dor de estômago. Alguma coisa se agita lá dentro, como um formigamento. É desagradável, mas não é assador. Elinger, para o representante de Raimund, como está o marido? Marido, com minha família atual me sinto bem. Mas é desagradável aquela imagem lá fora, de minha prime e a mulher com minha primeira filha. As outras 2 crianças protegem o espaço aqui. Elinger, como está a segunda mulher? Bert Elinger, 191 segunda mulher, não muito bem. De certo modo não percebo o marido como um oponente, mas antes como um adversário. Elinger, é isso também. Segunda mulher, sim, e minha relação com os filhos também não está em ordem. Tenho a sensação de que minha filha não deve ficar assim de lado, atrás de mim. Com o filho a situação é melhor porque existe um contato de olhar. Mas, para ter contato com minha filha, eu me arrisco a um torcicolo. Elinger, para a primeira mulher, quando se agrava a dor nas costas, vire-se para se sentir melhor. Não tenho o direito de deixá-la nisso, com tais reações. Elinger coloca a primeira mulher ao lado de sua filha. Figura 2. Elinger, como está a segunda filha? Segunda filha, não estou bem. Sinto-me abandonada, sem abrigo e proteção. Elinger, para Raimund, ela tem os sentimentos da primeira filha. Raimund, espantoso. Elas se escrevem muito. Elinger, ela tem os sentimentos da outra. Elinger, como está o filho? Terceiro filho, tenho a sensação de que preciso apoiar meu pai. Sinto-me usado. Elinger, para Raimund, ambos estão diante da porta, você e seu filho. Ambos. Elinger, agora vamos fazer a primeira alteração importante. Elinger coloca a primeira filha diante do pai. Figura 3. Primeira filha, aqui não é agradável. Eu gostaria de me afastar um pouco. Elinger, experimente. Ordens do amor 192. Ela se afasta um pouco do pai. Primeira filha, especialmente ela, a segunda mulher, está me olhando assim fixamente. Isso me ameaça. Elinger coloca o segundo marido ao lado da primeira mulher. Figura 4.2. Mas segundo marido da primeira mulher. Elinger, como é isto agora para a primeira filha? Primeira filha, é muito mais agradável quando a mãe está a meu lado. Elinger, para o representante de Raimund, o que mudou agora para o marido? Marido, a vinda de minha primeira filha foi agradável para mim. Mas então minha mulher me pareceu perigosa. Sinto-me atraído por minha primeira filha, mas não gostaria de me afastar de minha atual família. Assim, sinto-me dividido entre ambos os lados. Elinger,
O que mudou para a segunda filha? Segunda filha, sinto-me entre os dois lados. Na direção do pai não sinto nada. Lá continuo a sentir-me protegida. Preferia voltar-me para minha irmã mais velha. Não sei para onde vou. Quanto menos me sinto atraída pelo pai, tanto mais atraente se torna a irmã mais velha. Ellinger, para Raimundo ela se sente como a irmã mais velha. Ela também se sente entre os dois lados. Ellinger coloca a imagem da solução. Os dois filhos do casamento ficam primeiro diante dos pais, e depois, mais perto da mãe. Figura 5 Ellinger. Como está agora a segunda mulher? Segunda mulher. Quando os filhos estavam na minha frente, não estava bom para mim. Agora, que estão mais a meu lado, sinto-me melhor. Ellinger. Como é isto agora para a segunda filha? Bert Ellinger 193 Segunda filha, melhor. Mais protegida. Terceiro filho, para mim também é melhor. Ellinger, para Raimundo as crianças não confiam em você. Elas confiam mais na mãe. Terceiro filho, quando veio a primeira filha, senti-me aliviado. De repente, desapareceu uma pressão que eu sentia. Agora está muito agradável para mim. Ellinger, para a primeira filha agora experimente a que proximidade do pai você se atreve a ficar. Ela vai para mais perto do pai, e então volta para junto da mãe. Primeira filha, não me atrevo a ficar perto. Prefiro ficar aqui ao lado da mãe. Acho agradável ver os dois irmãos. O engraçado foi que, quando a irmã recuou, fiquei triste por um lado, porque ela foi embora. Ao mesmo tempo, fiquei também alegre por ver o irmão. Ele é totalmente novo para mim. Não estou mal. Além do pai, preciso ver também os dois. Isso é importante para mim. Ellinger, como está agora a primeira mulher? Primeira mulher, maravilhosamente. Pela primeira vez, não tenho diante dos olhos a outra família. Eu olhava fixamente para a sua segunda filha, mais fortemente do que para minha própria filha. Ellinger, como está o segundo marido? Segundo marido, aqui está conveniente. Ellinger, para Raimundo você perdeu os direitos sobre a filha quando a liberou para a adoção. Ela reage de forma proporcional. Raimundo, sim. Ellinger, isso jamais deve acontecer, que num segundo casamento sejam adotados os filhos do primeiro casamento ou de uma ligação anterior do parceiro. Isso é muito mal para as crianças e destrói a ordem. Raimundo, pensei que fosse melhor para ela. Ellinger, isso é uma racionalização. Você pode, de certa maneira, recolocar isso em ordem. Pode dizer a ela que sente muito e que ela pode confiar em que você continua sendo seu pai, haja o que houver. Que estará predisponível para ela e que ela terá igualdade de direitos com os outros filhos seus, por exemplo, na herança ou em qualquer outra coisa. Então a tensão poderá se relaxar. Você quer entrar em seu lugar? Raimundo se coloca em seu lugar e olha em torno. Raimundo, pacífico, é totalmente pacífico. Ellinger, quando existe ordem, é pacífico. Então cada um tem seu lugar. Chegue um pouco mais perto de sua filha mais velha e veja como é isso. Ellinger, para a filha mais velha você estará reconciliada quando ele chegar mais perto? Primeira criança, oh sim. Isso eu bem posso imaginar. Ela ri. Ellinger, para Raimundo esse seria o próximo passo. A filha mais velha de Raimundo foi representada por Rita. Ellinger, para o grupo sobre o tema da adoção vou lhes contar ainda uma história. Ela é um pouco cifrada e é assim, à volta ao lar um lenhador vivia com sua mulher junto a uma grande floresta. Tinham somente uma filha, de 3 anos de idade, mas eram tão pobres que muitas vezes não sabiam o que lhe poderiam dar para comer. Certo dia, a Virgem Maria os visitou e lhes disse: vocês são tão pobres para cuidar da criança. Entreguem-na a mim. Eu a levarei comigo para o céu, serei a sua mãe e cuidarei dela. Eles sentiram um peso no coração, porém se disseram: o que podemos fazer contra a Virgem Maria?
Assim obedeceram, buscaram a menina e entrega, ordens do amor 194 rã à Virgem Maria. Esta a levou consigo para o céu. Lá ela comia pão doce, bebia leite com açúcar e podia brincar com os anjos. Secretamente, porém, sentia saudades de seus pais e da bela terra. Quando a menina completará 14 anos, a Virgem Maria saiu de novo em viagem, pois também sentia muitas vezes saudades da terra. Chamou a menina e falou: tome conta das chaves das 13 portas do céu. Você pode abrir 12 portas e contemplar a glória que reside em cada sala, mas a 13ª, a qual pertence esta chave pequena, é proibida a você. Cuide de não abri-la, caso contrário haverá uma desgraça. Mas a menina prometeu: jamais entrarei na 13ª sala. Quando a Virgem Maria partiu, a menina olhou as moradas do céu. Cada dia ela abria uma porta, até que todas foram abertas. Por trás de cada uma se assentava um homem, um apóstolo, cercado de grande esplendor, e a menina cada vez se alegrava com a bela visão. Só a porta proibida ainda estava trancada e a menina sentiu uma grande vontade de saber o que estava escondido por trás dela. Quando ficou sozinha, pensou: agora estou completamente só e posso entrar, pois ninguém saberá o que eu fiz. Tomou a pequena chave, colocou-a na fechadura e a virou. Então a porta se escancarou e a menina foi atraída por um brilho dourado e resplandecente. Este devia ser o santuário mais interior. A própria menina ficou entusiasmada, penetrou lá dentro, tocou o ouro com o dedo e estremeceu de gozo. Ainda nunca lhe tinha acontecido. De repente, lembrou-se da proibição da Virgem Maria. Tirou o dedo, precipitou-se para fora da porta e a fechou de novo. Porém seu dedo tinha ficado como se fosse feito de ouro. Ela quis lavar o ouro, mas, por mais que tentasse, não conseguiu tirá-lo. E assim esperou, com muito medo, a volta da Virgem Maria. Esta, porém, demorou a voltar, pois gostava da terra. Quando regressou ao céu, estava muito contente. Amou os anjos e a menina e contou-lhes as novidades da terra. Lá as pessoas tinham estranhas caixas. Bastava apertarem um botão e já podiam ver o que acontecia na terra. Um dia, contou ela viu dessa maneira uma mulher que ousou procurar os gorilas da montanha. Isso era muito perigoso, pois os gorilas das montanhas eram 8 vezes mais fortes do que um ser humano. Entretanto, os gorilas a deixaram aproximar-se deles, e um dia um filhote de gorila se aproximou tanto que ela pôde acariciar suas costas com o dedo. Ele era muito manso e deixou que ela o agradasse. Depois os nativos lhe trouxeram um bebê gorila, que tinha perdido seus pais e já estava totalmente sem forças. Ela o tomou como se fosse sua mãe, deu-lhe leite açucarado para beber e o tratou tão bem que ele logo se recuperou. Entretanto, por mais que amasse o bebê alheio, notou que ele sentia falta dos outros gorilas. Quando foi procurar novamente os gorilas, levou consigo o bebê e, quando encontrou o bando, apresentou-lhes o bebê. O gorila mais velho, quando o viu, pulou imediatamente com um grande alarido na direção da mulher, arrancou-lhe o bebê das mãos, correu com ele de volta para o bando e o entregou a uma pequena fêmea, que imediatamente o amamentou em seu peito. O macho não fez nenhum mal à mulher, e ela viu que a criança gorila estava bem com seus iguais. A Virgem Maria ainda contou muitas histórias e assim se esqueceu completamente de perguntar pelas chaves. Porém, na manhã seguinte, chamou a menina para que lhe trouxesse as chaves. Para sondá-la, perguntou: você realmente não esteve na 13ª sala? Não, respondeu a menina, você o proibiu. Então por que é que você está escondendo uma mão atrás das costas? E ordenou: mostre-me também a outra mão. A menina se envergonhou mais, como não adiantava negar, puxou a outra mão de trás das costas e mostrou o dedo dourado. Então a Virgem Maria suspirou e disse: uma vez tinha que acontecer. Então tirou sua luva branca, e eis que também tinha um dedo dourado. Então disse a menina: como você já conhece uma coisa, vai conhecer também todas as outras. Volte para a terra,
onde existem pais e irmãos, homens, mulheres e filhos. A menina se alegrou e lhe agradeceu. A Virgem Maria ajudou-a a amarrar sua trouxa e ainda lhe deu, na despedida, um par de luvas brancas, para protegê-la da comprovação do seu saber.